paz de Jesus. Hoje nós damos sequência à formação do discipulado e nós vamos conversar então sobre o artigo 8 do Catecismo da Igreja Católica. Creio no Espírito Santo. O que eu mais desejo é que você já tenha tido uma experiência com o Espírito Santo e, se não teve ainda, que você deseje do mais profundo do seu coração essa graça. Certa vez, nós lemos isso lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Alguns discípulos de João Batista foram abordados por Paulo e ele perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é fundamental para que nós possamos empreender uma vida com o Senhor, para que nós sejamos capazes de acolher a vontade de Deus, para que nós sejamos capazes de falar em nome de Deus, agir em nome do Senhor. Então, que você abra o seu coração como eu estou abrindo o meu e que nós peçamos, vinde Espírito Santo, porque nós precisamos dessa graça. Quero te convidar nesse momento, pega a sua Bíblia, em 1 Coríntios 2, versículo 6, e junto comigo, que você possa assim degustar dessa graça que o Senhor preparou para nós nessa noite, nesse momento, nesse encontro. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, pois isto deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. São Paulo fala aos Coríntios dessa necessidade de termos o Espírito de Deus, para não só compreender, porque o mais importante não é isso. Pode te soar estranho ouvir, mas o mais importante não é que nós compreendamos a vontade de Deus. Deus não precisa disso. E nós precisamos entender que só Ele é Deus. Mas nós precisamos ser espirituais, precisamos acolher o Espírito Santo para colaborar com a obra de Deus, para permitir que ela aconteça em nós. Quando eu digo que não é necessário que nós compreendamos, é porque nós precisamos entender que Deus excede todo o conhecimento, que não cabe dentro da nossa cabeça toda a sabedoria de Deus, porque Deus excede
todo o conhecimento, toda a nossa capacidade de conhecer as coisas. No entanto, se nós não temos o Espírito de Deus, tudo o que vem de Deus, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, é loucura para nós. Nós não conseguimos assim nos abrir à vontade do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que está em busca de um crescimento na vida com Deus, precisa entender que é fundamental, que é necessário receber o Espírito Santo. Jesus passou 3 anos com seus discípulos, ensinando-lhes e operando grandes coisas diante dos seus olhos. Jesus falava inclusive da necessidade da sua paixão, morte, e falava inclusive da sua ressurreição, mas eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam aceitar. E logo no finalzinho ali do Evangelho de São João, por volta do capítulo 14, capítulo 16, o Senhor vai fazendo a sua despedida e ele fala que ele irá ao Pai e que enviará o Espírito Santo, o Paráclito. E que o Espírito Santo recordaria aos seus discípulos todas as coisas que ele ensinou. E que por obra do Espírito Santo eles fariam inclusive obras maiores do que as que o Senhor Jesus fazia. E todo esse mandato espiritual, ele também é para cada um de nós, cristãos batizados. O Senhor deseja, é vontade de Deus, que nós recebamos a força do alto, que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo, formados por Ele. Toda a obra de Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo. Toda a obra do Senhor Jesus nos conduz a essa abertura ao Espírito Santo que age e faz em nós. Esse Espírito Santo que opera em nós uma vida nova. Então, o que São Paulo diz aqui aos Coríntios é justamente dessa necessidade. O homem carnal, o homem psíquico não entende as coisas de Deus, não está aberto a elas. Recentemente nós discutimos algumas questões, até diante de reportagens, diante de fatos que estavam acontecendo. Nós falamos recentemente daquela situação do aborto de uma criança, que estava gestando outra criança. E tantas outras coisas que nós vemos todos os dias nos noticiários e que muitas vezes confrontam a nossa consciência. Muitas vezes nos incomodam, porque parece que o ensinamento do Senhor, parece que o Evangelho é pesado demais. Parece que servir a Deus é difícil demais. E por vezes nós nos portamos como aqueles que ouviam Jesus. Lá no capítulo 6 de São João, o Senhor falava que daria do seu corpo e do seu sangue, que para ter comunhão com Ele, que para entrar no céu era necessário comungar, comer da carne do Senhor, beber do sangue do Senhor. E muitas pessoas foram embora e deixaram Jesus falando sozinho, sob o pretexto de que aquele ensinamento era duro demais, era pesado demais. E eu digo a você que ao longo da minha caminhada na igreja eu vi muitas pessoas irem embora, muitas pessoas fazendo concessões com o Evangelho, fazendo concessões porque parecia ser difícil demais ser cristão, difícil demais carregar a própria cruz, difícil demais fazer sacrifícios pelo Senhor da glória, que entregou tudo até a sua última gota de sangue por nós. E eu digo a você que sem uma experiência com o Espírito Santo, nós não vamos longe.
A nossa caminhada não se desenvolve, nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não adquirimos sabedoria. Nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não podemos, que nós precisamos dessa graça que o Senhor destinou a nós. Precisamos do Espírito Santo para compreender as Escrituras. Precisamos do Espírito Santo para abraçar uma vida nova. Precisamos do Espírito Santo para entender que da nossa boca não podem jorrar bênçãos e maldições, que a nossa boca precisa proclamar o Senhor Jesus. Precisamos do Espírito Santo para não ficar dando desculpa. Olha, a vida de cada um de nós é repleta de desafios, de dificuldades. Mas enquanto nós ficarmos olhando para isso, nós não seremos capazes de empreender uma vida com Deus. Nós não seremos capazes de servir o Senhor. Nós precisamos reconhecer, como o próprio São Paulo ensina aos romanos, que diante da nossa fraqueza, nós precisamos recorrer ao Espírito Santo. Que nós não sabemos nem orar como convém, é isso que São Paulo diz aos romanos. Mas que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. E eu te convido, eu te chamo mesmo a fazer essa experiência, a abrir o seu coração, a se prostrar diante do Senhor e a clamar: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo diante das minhas fraquezas, vinde Espírito Santo diante da minha dificuldade de me converter, de abandonar as coisas que não me cabem mais, das coisas que não têm nada a ver com o Cristo, das práticas que eu tenho, dos pensamentos que eu tenho que são contrários aos pensamentos de Cristo. Peça ao Senhor esse auxílio, essa graça, para que você possa viver na sua família, na sua casa, como uma esposa cristã, como um marido cristão. Peça ao Senhor sabedoria para formar os seus filhos. Nós precisamos entender que o nosso chamado não é ser amigo, amiga dos nossos filhos, mas é de sermos pais, formadores, pessoas que testemunham a eles Jesus e que entrega a eles valores preciosos e que por isso pode cobrar que eles vivam uma vida reta, que eles vivam uma vida de temor ao Senhor Jesus, que eles considerem a palavra de Deus nas suas decisões. Nós vivemos um tempo muito difícil para criar nossos filhos, que muitas coisas vêm nos dizer que o nosso pensamento ele é retrógrado, que não cabe mais, que os cristãos têm que pensar diferente, tem que ser diferente. Esse papo todo de que a gente precisa ser amor, como se ser cristão fosse ser passivo, fosse ser uma pessoa que aceita tudo de qualquer jeito, que abaixa a cabeça para todas as coisas, e não é isso. Ser cristão é viver como Cristo, é viver como Cristo. Ser cristão é denunciar o pecado, ser cristão é renunciar ao pecado, ser cristão é abraçar o Evangelho, por mais difícil que seja, fazer renúncias, abraçar a própria cruz. Que nós possamos clamar ao Senhor essa graça. Vinde sobre nós, Espírito Santo, vinde mudar os nossos pensamentos. Vem sobre os nossos pensamentos, vem abrir o nosso entendimento, Espírito Santo. Vem sobre o nosso olhar, nos dá a perspectiva de Deus diante das coisas, ajuda-nos a olhar para a nossa vida, para os nossos desafios, para as nossas decisões como pessoas que têm fé, que não se fiam, que não se amparam apenas no que está diante dos seus olhos, mas que tem um Deus que nos conduz, um Deus que nos dá sabedoria, um Deus que nos dá discernimento. Vinde Espírito Santo sobre os nossos ouvidos,
e dai-nos a graça de discernir tudo o que nós ouvimos. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos lábios, dando-nos palavras de sabedoria, palavras de autoridade. Vinde, Espírito Santo, sobre o nosso coração, mudando o nosso sentir. Vinde sobre nós, Espírito Santo, e como fizestes no seio da Virgem Maria, formando o Cristo, dai-nos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de empreender uma vida cristã na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Dá-nos a graça de empreender uma vida cristã na sociedade, no nosso trabalho, na formação dos nossos filhos. Muda o nosso entendimento, muda o nosso caminhar, muda o nosso agir. Vem sobre nós, Espírito Santo. Que a sua oração, meu irmão, minha irmã, seja incessante. Que você não descanse enquanto não receber o Espírito Santo. Pelo batismo, o Espírito Santo já está em nós, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha. A igreja nos ensina que há necessidade de uma efusão do Espírito Santo, que ele possa agir livremente sobre a nossa vida e que nós desejemos do mais profundo do nosso coração que nós vivamos esta fé. Creio no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós abundantemente a graça do seu Espírito.